opostos para atração. Não foi essa a pergunta. Exatamente isso. O domo é o negativo e o solo positivo. O negativo atrai o positivo. Agora, explica... Por quê? Por causa do ferro. Explica o princípio de massa atrair massa. Quando você fala de energia, de eletromagnetismo, você consegue explicar o princípio por trás dele. Agora, quando você fala exatamente. Agora, quando você fala de massa atrai massa, você não consegue explicar princípio nenhum. Você só consegue falar, massa atrai massa. Você consegue explicar o princípio do magnetismo? Por que o elétron, a carga positiva atrai a carga negativa? Porque o menos denso, a partícula menos densa, ela se acomoda na mais... Então, o que tem o elétron a ver com o próton menos denso e mais denso? É a questão do ímã, né? Exatamente, a questão do ímã. Não, o que o terceiro está falando é o ímã, parte negativa possível do ímã. Exatamente. E o que isso tem a ver com densidade? Tem a ver porque a partícula menos densa, ela é a positiva, que é o solo, é onde tem o magnésio, né? E o negativo seria o domo, onde você tem menos matéria. Isso explica porque o menos denso procura o mais denso. Onde se encaixa essa teoria com dois ímãs? Você observa isso na natureza. Tudo que é menos denso que o ar sobe para o mais denso. E o que é mais pesado que o ar cai para o mais denso que é o solo. Vocês podem continuar aí a discussão, que eu vou ter que encerrar aqui da live. Eu quero perguntar, amanhã também vai ser uma live que você falou, vai ser live para conversar sobre BTP? Isso, amanhã. Não, amanhã a gente troca ideia, live de todo dia, normal. Aí você entra falando aí, esse negócio aí. Mas hoje sim. Eu tenho vários questionamentos também. E tipo assim, o terceiro, pela experiência dele de fotografia, eu queria entender lá do Saturno, né? O professor Silvestre falou que te explica tudo lá, se você escrever lá no canal dele. Mas a gente pode... Qual que é o canal dele? Professor Silvestre. Ah, tá bom. Eu vejo lá. Então. Explica por que as cargas se atraem, porque positivo atrai negativo. Fica para a próxima live, Isaías. Fica para a próxima. Valeu, obrigadão, Felipe F. Obrigadão a todos pela presença. Amanhã estaremos novamente aqui, às 18 horas. Muito obrigado pela participação de todos aí. Estou encerrando. Vamos para offline agora. Se vocês quiserem, pode continuar aí a conversa. Obrigado. Até mais daí. Até mais, obrigado. Isso aí. Isaías, o terceiro consegue botar o link na tela daquele de Saturno e Júpiter? Eu boto aqui. Qual é o segundo? É o terceiro? Não, é o primeiro. Eu só mandei dois, né? É o primeiro. O primeiro é o de Burlington. Magnético. Isaías, não. É o segundo. Não. Peraí, vamos fazer uma live. Vai ser próxima de 8 às 19h28, Burlington Magnetic Hill. E às 19h35, conjunção entre Júpiter e Saturno. Então é esse. Então é o segundo. Júpiter e Saturno. Eu queria que você me explicasse, porque eu não entendi, entendeu? Isso. Calma aí. O que o The Science fala aí? Vamos fazer, a próxima do 8 contra 1, vamos fazer sobre aviação e chama um cara que, se tem alguém do Globo que é especialista na área pra gente conversar sobre aviação na Terra plana. Se você conhecer alguém. Tem um Banjo, o Banjo não adianta eu trazer um meu, nem terraplanista trazer. Não, mas o Isaías já trouxe ele aqui na live. Ele é amigo do Isaías, o Banjo. Sim, mas não, tem que ser do Globo, né? Do Globo, um cara do Globo. Ah, do Globo, tá. O Banjo, ele botou várias coisas de aviação, entendeu? Cara, desse assunto assim, eu não quero fazer agora, não, entendeu? A gente pode fazer um dia uma live, eu posso fazer na próxima semana, a gente pode botar aviação na Terra plana. E discutir sobre o assunto, e com certeza alguém que entende de aviação vai entrar. Mas nesses temas aqui, quero pegar coisas mais básicas com relação às nossas discussões, entendeu? Mas eu achei que esse negócio do horizonte estava fechado na Terra plana. Não tem muito o que discutir. Eu acho. Mas é para explicar para quem não é da Terra plana. Isso foi. O pessoal ficou mais consciente, entendeu? Experimentação, observação. Diz que é curvatura. Então,
há um embate. Mas a curva a gente não experimenta, né, Isaías? E já a perspectiva. O que importa é o que é ensinado. Mas o problema, Isaías. Importa que é experimentado, não falado. O problema, Isaías, é que apesar dos terraplanistas. Aí você vai falar assim, aprendi na escola isso. Aí você vai falar o quê? Aprendeu mentira na escola? Isaías. Exatamente, porque você não aprende religião também na escola? Pro ateu não é mentira? Não. Só um minutinho, Rico. Apesar dos terraplanistas já terem trazido uma explicação, a explicação não foi aceita. Então, como ela não foi aceita, não tem mais o que debater sobre isso, porque já explicaram, já colocaram várias posições, negócio da atmosfera, questão da distância, tem um monte de coisa que foi já trazido para poder tentar explicar, mas simplesmente, não aceito, não pode, não dá. Então, fica um pouco... Não, tudo bem, a ideia é deixar aqui. A live tá aí gravada, todo mundo se expressou, falou, entendeu? E no caso, por exemplo, eu tenho que ver os caras dispostos a participar dessa live. Por exemplo, o Fonseca, ele quer participar, o Fonseca. Não, então, mas o problema é que o Fonseca, ele é meio ignorante. Ele começa a ser refutado, ele começa a xingar todo mundo, viu? O terceiro é uma pessoa gente boa pra conversar. O terceiro, o Nuncal é uma outra pessoa bom, que mantém o nível, entendeu? Se você conseguir com o Will, o Will, se o Will quiser... o Numacai e o terceiro é bom pra debater. Agora já o Fonseca já xinga a mãe, não dá. Ele não consegue explicar, ele começa a baixar o nível. Agora o Numacai, o que é o Eric, né? O terceiro... Ele fica irritado com as respostas. Ele acha que você falou bobagem, ele já começa... Não é bobagem, é que ele não consegue explicar o que a gente pergunta pra ele começa a xingar, como o nosso amigo falou, xingar a mãe... O que ele quer falar é de medidas de distância de cidade. Tipo assim... Então, aí seria bom chamar o Banjo, que é seu amigo, que ele vai te explicar. Ele teve uma explicação perfeita numa live lá que ele explicou todas as rotas, porque ele manja das rotas. O Banjo é para o lado dos terraplanistas. Entendeu? Não, mas se chamar o Fonseca pra explicar, chama o Banjo pra refutar, que ele vai mostrar pra ele tudo. O Banjo também, ele é muito, tipo assim, ele não dá pra vir a live assim de qualquer jeito, entendeu? Tem que marcar, com ele tem que ser, eu não sei se ele vai querer vir participar de um monte de gente, entendeu? Porque ele foi que explicou, ele manja de aviação e as rotas, e em cima do azimutal, lá do mapa do Alex Gleason, cara, ele explicou tudo, cara. Teve 2 vezes aqui. Eu achava a melhor live que você fez, antes de você mudar pra... Me passa o link dessa live aí, Ezé, que eu nunca assisti essa live. Qual live? Do Banjo? Do Banjo, quero assistir. Cara, é a melhor live que você fez antes de você mudar pro... Esse cara aí manja muito, cara. O cara ele explica... Inclusive a rota de Santiago com a Austrália... Meu, ele explicou tudo, cara. Faz essa, manda essa que ele explicou tudo aí. Tem 2 lá, vou mandar logo as 2 aqui no chat privado. Aí vocês... Não, mas chama um cara do... Poderia ser, eu só conheço o Will do outro lado aí. Mas... Tem o Pacheco, Maurício Pacheco. O Pacheco não tem paciência. O cara Ali é brabo. A gente não pode ter essa ideia de que fé em autoridade é ciência. A ciência ela tem que ser produzida, né, cara? Toda vez que eu deixar uma bolinha mais pesada que o ar rolar na descida, ela vai rolar. Toda vez que ela tiver o mesmo peso, ela para, e quando ela for mais leve, o ar bate, ela sobe. Isso é ciência. Agora ficar na fé, porque a autoridade O que é o conceito de ciência? Se você puxar em dicionário, a ciência é o estudo empírico, visual de um processo. É reproduzível. Você usa a ciência todos os dias. Como comer, como fazer uma comida, como lavar a louça. A ciência ela é usada na sua vida em tudo. Entendeu? E aí, a forma de você estudar esse processo e transformar isso numa regra
entendeu? É que entra a ciência, que é parte burocrática, aplicável, né? Que a gente fala, de academia, né? Aplicável. Perfeito. Eu vou lá, eu vou assistir essa live do Banjo aí e depois a gente volta. Cara, é muito 10. Eu vi que desculpa eu perder o passeio outro dia aí com você, porque... Não, tudo bem, Léo. Porque você tava comendo muito nosso tempo e a gente não tava conseguindo explicar. Mas, tipo assim, você é uma pessoa consciência, mas eu fiquei meio irritado, entendeu? E eu não perco muito o meu humor, eu sou um cara da paz, mas, cara, tipo assim, você tava com essas dúvidas das rotas, assista essas duas lives do Banjo, que, meu, Quero ver a explicação vai te explicar tudo, cara. Porque até hoje essa é uma parte que eu não consigo. Eu vou perguntar uma coisa séria pra você. Você é terra plana mesmo? Vamos lá. Eu acredito na questão da terra plana, sim, acredito. Agora, Léo, eu tenho que ser sincero. Se você não é infiltrado, não, né? Não é Carlos Globo. Te juro que não sou infiltrado. Mas se amanhã alguém chegar para mim e provar por A mais B que a Terra é um globo, eu não vou. Não, mas isso eu falei na live dos várias vezes. Se falar que a Terra é quadrada, é cilíndrica, é triângulo, eu não vou deixar de acreditar em Deus e Jesus Cristo, entendeu? Ninguém tem terra de estimação, né? Se chegar alguém me provar que é um cilindro, cara, é um cilindro. Não, pra mim é Deus e Jesus e aí depois o resto pode ser comprovado ou desaprovado, entendeu? Circunstâncias isso não vai afetar, entendeu? E aí o que eu falo, se Deus quisesse criar um globo, ele poderia, ele tem poder para criar, se ele quiser, entendeu? Sim, mas não é natural, você não vê sendo coisas esféricas na natureza, entendeu? Não é natural, entendeu? Tudo bem, mas vamos lá que não, mas o que eu tô te dizendo eu acredito assim, às vezes assim, parece que é um sentimento que você tem que é plano, não sei explicar para vocês. Cara, tipo assim, tem duas coisas que eu pergunto pra pessoa que acredita no globo. Como funcionam os vasos comunicantes, que a água sempre... tem vários experimentos disso. Você puxa na internet, você puxa em artigo científico, que a água sempre tende a se tornar plana. Como que ela tende a se tornar plana num globo? Não existe. E a segunda, o negócio de vácuo, que eles falam. O vácuo. Cara, vácuo não é natural. Vácuo só é produzido em laboratório. Também não é natureza física. Entendeu? E como que os gases da Terra não se esvaem e existem planetas gasosos? Isso é impossível no vácuo. O que o Juca colocou hoje foi muito interessante. Reproduz numa câmara de vácuo uma bola com uma atmosfera grudada nela. E por que vocês reproduz maremoto e tsunami no globo numa bola? A Terra plana com Sol e Lua circulando? Tem o Donato tem esse experimento. Deixa eu ir lá, próximo vocês vão falar também, eu vou assistir esses vídeos. Tem esse experimento sim, Dr. Sete. Até a próxima. Aonde? No canal dele? Tem. Qual o nome do vídeo? Esse vídeo tava no YouTube, foi até censurado, inclusive, cara. Hã? O YouTube, pelo algoritmo, ele tirou todos os vídeos de terra plana, cara. Se você precisar de terra plana, é só ridicularização. Eu tinha vários impastas que eu selecionei, sumiu tudo. Aí eu fui ver, os caras retiraram tudo. Meu, é impressionante. Tudo. Aí depois a gente fala que o governo age contra a gente, e o pessoal fala, é conspiração, negacionista. Mas não, cara, eu tinha um monte de playlist, vários canais, sumiu tudo, cara, porque os caras tiraram do YouTube. Você pesquisa Terra Plana, o que tem lá? Tem o governo patenteando, financiando os canais com maior visualização, né? Tipo aquele Mistérios do Mundo com Ney Lima, aquele velho lá, falando que a sociedade da Terra Plana diz que é proibido chegar na borda, que é para evitar dos terraplanistas querer escalar e cair. Terceiro, lembra que você pediu aquele vídeo do Sol de um lado, a Lua do outro, e a Lua sendo eclipsada, mas não de baixo para cima, de cima para baixo. Aí, justamente, sumiu. Aí eu pedi até pro Donato, ele vai ver se ele baixou e consegue me mandar. Sumiu da minha playlist esse vídeo. Porque esse vídeo aí refuta a Terra Globo. Porque como o Sol pode estar de um lado, o Sol visível, assim, tipo
um negócio muito muito antes de se pôr. A Lua de um outro lado, a Lua sendo eclipsada de cima para baixo, e o repórter argentino, ele falou, o que está acontecendo? Não é para o Sol sumir e a Lua eclipsar, porque a Lua está sendo eclipsada e o Sol está do outro lado. Ô, Leonardo, no canal do professor Silvestre tem a explicação disso aí. Procura o vídeo dele lá que tá explicado. Ele demonstra por que isso aconteceu, como que aconteceu. Então, o problema é que vocês não querem a informação. Vocês veem. Não, mas de cima para baixo. Como é que a Lua começou a ser eclipsada de cima para baixo? Não é a Terra, porque se fosse a Terra, seria de baixo para cima. Como é que é de cima para baixo? Veja o vídeo do professor Silvestre. Vocês falam muito de explicação, cara. Explicação não é ciência, né? Por quê? Porque eu posso te explicar sobre aliens, sobre ET, sobre pé grande. Explicação não é ciência, cara. Tem a ciência do espiritismo, não tem? Então para você é mais ou menos o pensamento que nem o do Rogério, do canal Minhas Verdades. Não, tá no dicionário. Prova científica é reprodução. Tá no dicionário. Quando você explica, você dá meios para reprodução. Então, o professor Silvestre mostra lá, e se você quiser, você pode reproduzir isso daí no Globo. O Flávio Cosme faz isso daí várias vezes. Tem muitos vídeos dele reproduzindo os fenômenos do globo. É como eu disse, vocês não querem ir atrás da informação. Eu concordo, se o cara reproduzir, beleza. Se vocês não querem ir atrás da informação, eu recomendo. Eu vou logar no canal do professor Silvestre para ver esse do vídeo, né? Que já me passaram, né? Então, eu vou ver. E tipo assim, o eclipse da Argentina, é esse que é o vídeo? Sim. Eu sei qual é o vídeo que você está falando. E já foi explicado. O Flávio Cosme tem simulações desses eclipses e por que eles acontecem, e o professor Silvestre explica e demonstra por quê. Ele explica mas o da Argentina específico, né, que o Sol está do lado esquerdo da câmera que ele está filmando lá o cara com o repórter, e no lado direito a Lua bem alta, os dois bem altos, que já no globo eu não sei como que pode acontecer isso, Lua de um lado e o Sol do outro, entendeu? E aí a eclipse não foi de baixo para cima, porque a eclipse seria da Terra, entre a Terra no meio do Sol e da Lua, e o negócio devia subir, mas começou a descer, entendeu? A eclipse começou a vir de cima, entendeu? Da Lua, não de baixo para cima. Então, quer dizer, não foi a Terra que fez a eclipse na Lua, entendeu? E como que chama o vídeo da Argentina desse eclipse? Porque esse eclipse aí, pra mim, cara, matou o globo. É impossível. Era pra ser a Terra fazer o eclipse no Sol. Quem fez o eclipse na Lua se a Terra tá embaixo? E outra, não existe sombra 3D, né? Veja o vídeo do professor Silvestre. Vou ver lá pra explicar. O canal dele lá, você vai achar esse vídeo. Mas eu queria saber de você, você consegue botar esse link de Júpiter e de Saturno visto a olho nu? Não, eu queria com sua experiência em fotografia, eu queria saber algumas coisas como que é possível, entendeu? Não existe nem foto, nem sombra 3D, nem onda 3D, né? Então, o que você quer saber? Tem como você colocar esse link aqui na live para te perguntar algumas coisas? Isso é o Isaías. Mas ele não colocou. Ah, tá. Entendi. Tá. Mas eu terceiro, em relação àquela questão dele lá do eu tô vendo a imagem aqui. O que você quer saber? Então, como que a gente consegue ver o Saturno se ele tá a 1,5 milhões de quilômetros da gente? Você sabe o tamanho dele em relação à Terra? Sim, mas sabe que é 1,5 mil milhões de quilômetros. E ele tá do mesmo tamanho. Ele tá do mesmo tamanho da Lua. Não, ele não tá do mesmo tamanho da Lua. Não. Mas você não acha que você vê a Lua lá, a Lua lá em cima, a Lua muita coisa para uma visão humana. Uma visão humana enxergar tudo isso aí não é muita coisa, terceiro?
Não é. E a refração? Tem várias refrações do ar, acontece, Leonardo, pera um pouquinho. Você fez a pergunta e não quer saber a resposta? Não, sem problema, pode falar. Então, é o seguinte. Na foto que está ilustrando a matéria, você vê que Júpiter e Saturno estão, embora apareçam grandes na imagem, você nota que isso é uma grande ampliação. Se você colocar a Lua nessa imagem, ela vai provavelmente ocupar todo esse quadrado, esse retângulo que você está vendo aqui. Por quê? Porque a Lua está muito maior do que esses dois. Não é você dizer que dá para ver do mesmo tamanho da Lua. Não dá. Tá? Eles estão bem menores do que a Lua. Porque eles estão muito mais distantes, mas também são muito maiores que a Lua. Então... Mas você acha que isso aí o ser humano enxerga anos-luz, Tercetti? Não enxerga, mas eles não estão anos-luz. Mas as estrelas estão e a gente enxerga olho nu, não é? Então a nossa visão não tem limite. Vai até quantos metros? Quantos quilômetros? Rick, a luz está chegando até você. Então não é você que está enxergando anos-luz. É a luz que está viajando anos-luz até você. Certo? Mas a nossa visão está observando algo que veio de anos-luz de distância. Sim, mas não é. Mas isso que eu ia perguntar, Saturno e Júpiter não tem luz própria. Você consegue ver mesmo com uma câmera que o cara filmou e ampliou lá, com a objetiva e mais o zoom, ele conseguiu ver até os anéis de Saturno. Como ele consegue? Como conseguimos ver isso a olho nu? É isso que eu tô falando. Qual é o limite da visão humana, Tercetti? Mesmo com a câmera com zoom e com a objetiva boa, ver os anéis de Saturno e Júpiter do lado. Leonardo, vamos lá. Você está pegando duas coisas assim diferentes. Primeiro, o que você está vendo naquela imagem não quer dizer que a pessoa que esteja vendo a olho nu vai ver daquele jeito. Então eu não posso saber, eu não tenho como saber se a pessoa que vê a olho nu vai conseguir ver os anéis de Saturno. Eu não sei se ele vai ter essa mesma nitidez, porque aquilo lá é uma imagem. Mas não é nem uma câmera, não é um telescópio. O cara está usando uma câmera normal. Sim, e daí? Eu particularmente eu não sei com que foto, com que equipamento foi tirada essa foto. Ele pode ter tirado com um telescópio. Eu por exemplo, o que eu faço com a minha câmera? Eu tiro a lente dela, né? Eu tenho uma Sony A7R3, eu tiro a lente, acoplo ela num telescópio e bato a foto. Então eu consigo tirar esse tipo de foto que você está vendo aqui tranquilamente num telescópio. Eu não sei como que foi tirada essa foto. Então você está assumindo tá errando duas vezes. Primeiro, você está esquecendo do tamanho desses astros para possível visualização a olho nu, e você está assumindo que a visualização que a pessoa vai ter a olho nu é a mesma que você está vendo nessa foto, o que não tem garantia nenhuma. Por quê? Eu não sei com que equipamento foi tirado, com que resolução foi tirada, com que zoom foi tirado. Então eu não posso dizer que uma pessoa a olho nu vai ver desse mesmo jeito. Então é simples, você está cometendo o erro de ignorar os parâmetros em que a foto foi tirada. E detalhe, mas tem algum método para você saber ter se certificado a distância que aquele corpo está? Sem ter que ir lá, por exemplo? Assim, nós temos vários métodos para distâncias diferentes. Então, para distâncias próximas, eu posso usar um telêmetro laser. Para distâncias médias, eu posso usar um radar. Para distâncias longas, eu posso usar, até a Lua, por exemplo, também radar, funciona. Para distâncias longas, como estrelas, eu posso usar paralaxe. Então, cada método tem um método diferente para cada tipo de medida que você quer. Se eu for medir a distância de mim até uma formiga que está na mesa, eu não vou usar radar para isso. Assim como eu não vou querer medir a distância da Lua usando uma trena. Sim, mas essas estrelas aí então, em cima disso, minha dúvida é o seguinte: se a pessoa estivesse usando um telescópio, o céu estaria azul?
Isso aí é questão da fotografia. Porque o sol tá azul lá. Então eu deduzo que é uma câmera uma Nippon normal aí. Porque se for telescópio, estaria escuro ao redor dos objetos. Por que a câmera tiraria azul e o telescópio não? Porque no telescópio enxerga além onde a luz já não está chegando mais, né? Então, aí o céu não estaria azul, estaria negro, né? Mas o registro é feito com a mesma câmera, gente. Você não tem como saber. Porque é a ausência de luz, né? O escuro é a ausência da luz, né? Não Sim, é cor. Vocês não sabem se isso daí foi de noite ou de dia. Então, não, de dia, porque inclusive no vídeo aparece a lua no site, mas embaixo tem o vídeo, aparece a lua e o sol lá, entendeu? Então, e o sol tá azul, tá claro, entendeu? Então, o fato do céu estar azul está explicado pelo fato de ser dia. O fato de ser um telescópio não vai mudar nada disso. Não muda, é isso que eu quero entender. É tipo assim, se você apontar um telescópio e tentar ver um objeto, mesmo de dia, tô falando, né? O telescópio... Você vai ver ao redor do objeto tudo azul? Como você veria no normal. O telescópio não muda a imagem, ele só amplia. Se você está vendo a Lua no céu azul, com uma câmera P900, com uma A7R3 ou com um telescópio, você vai ver a Lua no céu azul. Tá, mesmo aqueles telescópios que são aqueles dos observatórios, né? Você vai ver azul. Não, aqueles... Eles mostram preto, sempre, né? Não, então, isso minha dúvida, porque eu tô comparando isso, gente, o que vocês estão... Desculpa, a pergunta que vocês estão fazendo é infantilidade. Um telescópio de observatório não vai apontar para a Lua durante o dia, porque a capacidade de ampliação dele é tão grande que ele não vai conseguir enxergar nada nítido na Lua. Então, por isso que ele só usa... Eu sou leigo, tá? Se ele ser apontado durante o dia, ele vai conseguir... Vai ver o céu azul ao redor? Vai. É isso, cara, eu não conheço, você manja desse assunto, é isso que eu tô perguntando. Se for durante o dia, aquele telescópio do observatório vai ver para a Lua, vai apontar para a Lua, vai ver azul ao redor? Sim. O telescópio, de novo, vou falar de novo para ficar bem claro. O telescópio eu não sei, muda pela capacidade para ver tudo, eu já entendi, Terceiro. Se for à noite, é muito mais visível todos os objetos, todos os negócios. Mas eu queria saber. Não, eu queria saber se fosse durante o dia, você ia ver o ambiente ao redor azul. Sim. Azul, Não, beleza, então fechou. Minha dúvida era essa. De telescópio azul, eu nunca vi. Oi? Eles nunca apresentaram pra gente uma imagem dessas de telescópio profissional azul, né? De dia, né? Nunca vi de dia. Isso que a minha dúvida é essa. Peraí, gente, é o que eu tô falando. Um telescópio, um observatório não vai procurar um objeto durante o dia, porque o interesse dele são estrelas. E aí é muito mais difícil você ver uma estrela durante o dia, por isso que eles funcionam à noite. Um telescópio que procura objetos durante o dia, seja Júpiter e Saturno, até poderia ter um telescópio procurando Júpiter e Saturno durante o dia, telescópio de um observatório, mas ele vai ver em volta azul, como a gente vê. É que geralmente quem faz esse tipo de observação são astrônomos amadores. E aí você tem telescópios menores que você vai ver exatamente isso, o que tá... E aí com a câmera, né? E a câmera vai lá e faz o registro. Eu tenho amigos em Israel que têm telescópios refletores, e o que eu faço? Quando eu quero bater uma foto, ou quando eles querem alguma foto, eles me pedem a câmera, a gente tira a objetiva, encosta a câmera tira a ocular do telescópio, encosta a câmera no adaptador lá e bate a foto. O sensor capta o que está vindo, a luz que está vindo pelas lentes do telescópio. E pronto.
Se bem que no globo são vários céus, né, diferente, né? Depende da parte do horizonte que você tá, né? Já na Terra plana é um céu só, não é? Eu não sei disso, os vários céus. Como assim? Cada lugar que você tá, você olha pro céu, você tá numa posição diferente, é um céu diferente. Você tá curvado, né? Você não tá planamente olhando pro céu, né? No modelo plano é um céu só para todos, né? Não. No globo são vários céus diferentes. O problema do modelo globo é que ele não explica a quantidade de objetos no céu. Quem fez o modelo plano era um cara na Inglaterra. Então, o modelo plano, por exemplo, não consegue colocar todas as constelações que o céu tem nesse céu plano. Onde que está o Cruzeiro do Sul no modelo plano? O Donato não mostrou pra você lá o observatório lá com o chão plano. Como que chama aquele negócio lá? Rick, pelo amor de Deus, que observa não ofenda a minha inteligência. Mas como é que chama aquele lugar lá? Esqueci o nome. Não, o observatório. Planetário. Não, planetário. O que tem? O planetário, então, aí ele mostrou lá o chão plano e você vê tudo. Cacete, o chão plano não tem nada a ver com o que tá acima, porra. Vocês ficam batendo nessas teclas achando que a gente é idiota. O que eu tô dizendo é, no céu noturno, né, no hemisfério norte, você tem um grupo de constelações, um grupo de estrelas que formam algumas constelações. No hemisfério sul, você tem outro grupo de estrelas que formam outras constelações. Não dá, pelo que você visualiza no modelo plano, não dá para você colocar todas as constelações conhecidas no céu, no domo da Terra plana. Falta espaço. Conseguiu entender o problema? Imagina o seguinte, a Polar está no centro, na Terra plana. E todas as estrelas rodam ao redor da Polaris. Errado. Quem vai ver as estrelas que estão no norte, equivalente à Terra Globo, vai ver quem tá mais no centro, lá perto do norte. E quem vai ver no sul é quem tá na Terra Globo, quem tá no sul da Terra Globo. É perspectiva. Igualzinho você falou lá. O problema é que as estrelas, se fosse isso, né, mesmo que o domo conseguisse conter todas as estrelas, todas as constelações, todas as estrelas no céu visível, tá? E não consegue, as estrelas vistas no hemisfério sul girariam somente na horizontal, tá? Então, é no sul mesmo, a cúpula vai rodando e acontece. As que estão as estrelas, Cruzeiro do Sul, na extremidade, vai ser visto no sul. Quantos domos você tem? O domo físico é um só, que é aquele, é o Haki, que é o Haki, que é o feito de cristal lá, não sabe se é quartzo ou se é gelo, que é o Haki, é ele que gira. O domo é um só, ele gira, certo? As estrelas, teoricamente, estão grudadas no domo, ou queira você... Gira as estrelas. Então, ele que gira as estrelas. Tudo bem, só que nós temos giros em dois sentidos diferentes. Quem está no norte vê as estrelas girando para um lado, quem está no sul vê as estrelas girando para o outro. Mas é o time do Luca que ele mostrou lá, que ele joga água e inverte o negócio. É perspectiva, Leonardo, não fala uma bobagem dessa. A perspectiva não muda. Se você está vendo uma moto indo para a sua direita, você fica de costas, ela passa para a esquerda. Oi? Se você tá vendo uma moto pra sua direita, você fica de costa, ela passa aí pra esquerda. Depende da perspectiva. É em cima do ponto do observador. Como ele tá olhando, entendeu? E em que sentido? Se você tá no norte, você passou pro centro, você mudou a sua perspectiva de visão. Ele vai girar ao contrário, claro. Você vai pro sul, muda. Depende da sua perspectiva. Não é. O observador. Não é. O que acontece é o seguinte. Quando você vê uma moto vindo da direita para a esquerda e você fica de costas, você mudou a sua orientação. Aí é óbvio. Então, a orientação, se você pegar no canteiro do relógio, ele vira para direita. O que o Rick quis dizer não é que virou de costas, ele atravessou a rua e tá olhando de outro lado, entendeu?
Se você pegar um ponteiro, então, você virar o ponteiro, ele começa a girar invertido. Tudo bem, só que como você justifica você virar o relógio ao contrário? Ou virar o ponteiro, como você disse? É a perspectiva, o avisado da pessoa. É um relógio transparente. Orientação não. Você tá olhando de um jeito. Se virar do inverso dele, ele vai rodar pro outro lado. É igual, por exemplo, você vai girar, você vai apertar um parafuso. Se você apertar ele olhando de baixo do caminhão, você tá apertando pra direita, cara. Só que o certo é pra esquerda que você solta, que você abre, entende? Mas o giro é o mesmo. Depende da sua visada. Você tá apertando de baixo ou de cima. É o ponto do observador, como ele tá olhando. Gente, pera. Vocês estão ou jogando verde, ou vocês não têm nenhuma noção espacial. Eu estou olhando para um ponto. Estou olhando para frente, ponto. Certo? Então, no hemisfério norte, eu estou olhando para o Polo Norte Celeste. Nesse Polo Norte Celeste, as estrelas giram num sentido, tá? Perfeito. Quando eu estou olhando para o Polo Sul Celeste, as estrelas giram no sentido contrário. Sim, perfeito, porque tá ao contrário. Imagina que o domo gira no sentido horário. Entendeu? Se você estiver olhando pro Polo Sul Celeste, ele vai estar rodando de esquerda para direita. Se você estiver olhando pro Polo Norte Celeste, ele vai estar rodando ao contrário. Não. Exatamente. Não. É igual se apertar um parafuso de cima para baixo ou de baixo para cima. Gente, pelo amor de Deus. Eu estou olhando para o Polo Norte Celeste. Certo? As estrelas estão girando no sentido horário. Se eu virar de costas, as estrelas vão continuar girando no sentido horário. Não existe Não, se você for pro sul, não. Depende se está no norte ou no sul, cara. Meu Deus. Depende se está embaixo ou em cima do parafuso. O Rick, você está mudando andando numa linha reta, tá? Então, vamos lá. É que eu não consigo compartilhar a tela aqui, porque pega o mapa da TP. Você está no centro, olhando para o domo. Então você está olhando para o horizonte. As estrelas estão girando no sentido horário. Se você virar de costas, elas vão girar para que sentido? Não, elas continuam girando para o mesmo sentido. A sua orientação vai mudar. Você vai ver invertido, mas a orientação em cima da refração do ar, entendeu? Então vamos lá. Ela inverte. Se eu estiver olhando para o número 12, o ponteiro vai estar andando sentido horário. Se eu virar e olhar para o número 6, o ponteiro vai andar ao contrário? É isso que você está me falando? Vira 21, se você inverter o 12, vira 21, cara. Eu não tô falando como você 12, pega o relógio transparente de corda. Ponteiro, o Rick, pelo amor de Deus. Ou você é muito lesado ou você acha que eu sou idiota. Eu tô falando do giro do ponteiro. Pega o relógio transparente, tá olhando no sentido horário. Se você virar o relógio pro outro lado, transparente, ele vai estar rodando pro outro lado. Entendeu? Tá certo. Exatamente. Então você tá de cabeça para baixo na Terra plana, é isso? No globo. É que você muda a perspectiva do observador. Vocês devem tomar sorvete pela testa, não é possível, gente. Ô Tercete, eu vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho um pino, quem mexe com eletrônica sabe disso. Eu tenho um pino de VGA, por exemplo. Da esquerda para a direita, eu tenho do 1 ao 10, da esquerda para a direita. Esse é o macho. Só que essa é a observação correta. Só que na hora que eu vou colocar ele no plug fêmea, ele passou a inverter, porque eu mudei a visada, mas os pinos continuam mesmo. A orientação mudou. Rick, ele passou a ser da esquerda para a direita, inverteu. É igualzinho o relógio. Você tem relógio? Os mesmos pinos mudaram a orientação. Você tem relógio analógico? Tem? Não, agora de cabeça. Não. Então, se você tiver no meio do relógio, no meio do relógio, olhando para o número 12, o ponteiro vai andar de que lado para que lado? Para a direita, sempre. Se Então, você olhar de cima, horário, certo? Se olhar de baixo, é para a esquerda.
Como de olhar de baixo? O que é olhar de baixo? Imagina o seguinte, as estrelas estão no céu. Elas não estão linear no plano. Elas estão no céu. Pelo amor de Deus. Elas estão no céu, elas estão coladas. Não é possível. O domo é curvo. Sim, o domo é curvo, mas você não está de cabeça para baixo na Terra plana. Mas as estrelas estão mudando a posição delas, a orientação. Mas elas estão girando no domo, elas estão mudando a posição horizontalmente. O domo não está girando? Não, ele não está horizontal, o domo ele está curvado. Sim, mas ele não está girando horizontalmente? Sim. Então, bom, a estrela que está, tirando a Polaris que está no centro, todas as estrelas estão fazendo um círculo, concorda? Sim, sim. Então, a única variação delas é exatamente nesse ciclo. Elas mantêm uma linha, elas descrevem uma linha, como o Sol, por exemplo, que vocês dizem. Ele descreve uma linha circular. Então, é um giro horizontal só. Não. As estrelas não são circular que nem o Sol. Elas são ovais. Porque o domo ele é circular. É tipo assim, o Sol, o Sol e a Lua rodam linear horizontalmente. As estrelas não. Elas rodam, elas estão num ambiente oval, entendeu? Oval, curvado, uma meia esfera. Se eu tô vendo, por exemplo, uma estrela girar para minha direita, e eu coloco a minha mão para a direita, se eu ficar de costas, ela passou a girar para minha esquerda, entende? Não. Sim, claro. Volta aí. Repete. Se eu tô olhando para uma estrela de frente, ela tá girando para minha direita. Se eu ficar de costas, ela passou a girar para minha esquerda. Não. Ela continua girando para sua direita. Não, ela tá girando para minha esquerda, cara. Mão esquerda. Ela está à sua esquerda, mas ela vai sair da sua esquerda e vai passar para sua direita. Ela continua. O sentido não mudou. Não, o sentido dela é o mesmo, mas pra mim a orientação dela mudou, passou a ser pra esquerda a minha orientação. Não. Ela está Sim, ela começou a girar pra minha mão esquerda. Rick, vamos lá. Visualiza um relógio de ponteiro. Mas terceiro, só confirma isso comigo, ó, você tá olhando pra estrela. Você aponta o seu braço direito, igual quando vai passar no farol, tá certo? Você concorda que ela tá girando pro seu braço direito, concorda? Você é de frente pra ela. Você virou de esquerda, ela tá girando pro seu braço esquerdo, concorda? Não, Rick. Oh, meu Deus. Pega o seguinte, você tá no meio de um relógio. É o exemplo da rua. Você atravessou a rua e virou, você tá vendo a moto vindo do outro lado. Inverteu, igual você olhar pro esquerdo, cara. O seu braço esquerdo passa pro seu direito. Vocês têm uma limitação muito grande. Há uma diferença entre uma linha reta e uma curva, e um círculo. Se você estiver no meio desse círculo e estiver olhando para o número 12, gente, eu não sei se vocês estão aí no celular ou no PC, abre uma imagem. Eu estou no celular, então não dá, né? Abre uma imagem aí de um relógio analógico e você vai entender. Você está no meio olhando para o número 12. O relógio, o ponteiro do relógio está girando no sentido horário, certo? Se você virar ao contrário, olhar para o número 6, o ponteiro do relógio passou a girar no sentido anti-horário? Sim ou não? Se você não mudar a sua orientação, ele continua igual. O que é mudar a sua orientação? É o que eu acabei de falar, por exemplo, se você está olhando para o sul gira para a direita. Se você está olhando para o norte, o sul passou a girar para a esquerda. Rick, direita e esquerda não são confiáveis quando a gente está falando do círculo. Use horário e anti-horário. Você sabe a diferença. Você sabe... Não, é a mesma coisa. O horário para a direita. Para a direita é do observador, né? Porque, por exemplo, se eu estou olhando para o relógio, você está na minha frente. Você está na minha frente. Eu estou de frente para você. Quando eu olho para o relógio, o ponteiro está girando para a direita para mim e para a esquerda para você, cara. Sim, mas em ambos os casos é sentido horário. Mas é para a direita. Sempre para a direita do observador. É difícil. Falta a vocês qualquer noção espacial. Então, quando você está... Tem um vídeo terceiro que mostra isso aí e esclarece.
o observador, o cara fez a simulação no vídeo, você olha para o sul lá, ele tá rodando da esquerda para direita. Você olha pro norte, tá rodando da direita para esquerda. Inverteu. Porque o que você não tá entendendo é que ele roda. O sentido é o mesmo. Não interessa. Não, mas é que você tá tomando base como um fixo o negócio. Não é fixo. A orientação do observador. É a orientação espacial do observador. De um lado ele tá rodando, do lado ele tá rodando horário. Do outro lado ele roda anti-horário, porque você mudou a perspectiva do observador, entendeu? Não muda. Não, o cara fez um experimento e tá em vídeo. É que eu não tô com ele agora, eu faço aqui. O domo gira no sentido horário, seja para quem estiver olhando para o norte ou para o sul. E isso daí é inviável numa Terra. Não, depende da perspectiva do observador. É perspectiva. Você imagina um parafuso debaixo de um capô de um carro. Mas você não está debaixo do capô do carro, Rick. Pelo amor de Deus. Não, mas eu estou dando um exemplo para você, para ver que o mesmo giro muda. O parafuso só... Se é horário ou anti-horário. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Vamos lá, tá debaixo de um paralama um parafuso. Se você for apertar ele olhando de cima para baixo, você pode. Você vai ter que apertar para a esquerda. Se você entrar debaixo do paralama, você vai ter que apertar da esquerda para a direita, inverteu. Só que ele tá indo para a mesma direção, entendeu? Só sua perspectiva mudou. Rick, vamos lá. Na sua imagem aí, um ponteiro está no R, certo? E está indo em direção ao Y. Que sentido é esse? Sentido, você tá falando do relógio? Tanto faz? Na sua imagem aí, Rick TP, o ponteiro está no R e está indo em direção ao Y. Horário, direita, né? Na minha perspectiva, direita. Sim. E se eu estiver olhando para o TP, ele está indo das minhas costas, mas ainda, sim, da letra R para a letra Y. Em que sentido que ele está rodando? Horário. Se você estiver atrás do... se eu estiver de frente para mim, ele vai girar para a esquerda. Se eu estou de frente para o Rick TP, ele vai girar para a direita. Não foi isso que eu perguntei. Vou perguntar de novo. Então não entendi sua pergunta. Sempre na minha, você está junto comigo na mesma perspectiva, é isso? Olhando de frente para o espelho, um exemplo. Então, presta atenção. Você está no centro da sua imagem Rick TP. Aí você vê um ponteiro. Imagine que você está no centro de um relógio gigante, tá? Você vê um ponteiro indo do R, I, C, K, Y. Isso é sentido. Sim, mas aí eu tô no centro para onde? Qual a minha orientação? Oi? Norte, sul? Você está olhando para o Rick. Estou olhando para o Rick, para o azul, né? Isso. Você está no centro, naquela bolinha branca ali no centro, olhando para o Rick. Vê o ponteiro no R, depois no I, no C, no K, no Y. Ele está em sentido horário ou anti-horário? Horário. Tá. Você está no centro, olhando para o TP. Aí você vê o ponteiro no R, no I, no C, no K, no Y. Isso é sentido horário ou anti-horário? Pro sul vai estar horário, mas pro sul oposto vai estar anti-horário. Interessa. Não, porque estava atrás de mim. Não interessa as se está atrás de você ou na sua frente. O sentido é o mesmo. Ele está indo no sentido horário. O sentido sim, o sentido é o mesmo, então, mas a perspectiva do observador passa a mudar a orientação. Você olhando... Não, Rick, não inventa, não é isso que eu estou falando. Você estando no centro, olhando para o norte, que seria, né, sentido... Rick, o sentido não muda mesmo, não muda o sentido. Então é isso que eu estou falando. O que muda é a perspectiva. Não, eu estou falando de sentido horário ou anti-horário. O domo gira num isso sentido muda, só. Isso muda, isso muda. Não muda. Você mesmo confessou que não muda. Não muda a direção para a qual vai o corpo. Pessoal, muda meu celular tá acabando a bateria. Se é direita ou esquerda, né? Com vocês. Boa noite, todo mundo fica com Deus. Não muda, sabe por quê, terceiro? O que tá atrás de mim passa a girar pro outro lado, cara. Pra minha direita. Mas continua sendo o mesmo sentido. Sim, ela continua indo pra mesma direção, concordo? Então,
o fato de você olhar o domo estando no norte ou no sul, ele tem que girar para o mesmo lado, a menos que tenham 2 domos. Entendeu o problema da Terra plana? As estrelas no norte giram num sentido e as estrelas no sul giram no sentido contrário. E isso é incompatível com uma Terra plana, a menos que você tenha 2 domos ou domos sobrepostos, né? Metade do domo gira num sentido, metade do domo gira no outro, ou metade das estrelas estão num domo e metade das estrelas do hemisfério sul estão em outro domo, e aí esses domos giram em sentidos opostos. Só assim. Mas o que eu não entendo é o seguinte, no modelo do globo, as estrelas, elas estão tão longe, cara, que você não observa mudança em vida. São anos-luz, então tanto faz. É indiferente pro globo, entende? O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Porque isso também no modelo do globo não ia funcionar. Por que não? Porque o professor Silvestre falou que as estrelas, elas não estão no ponto geográfico e que por isso que a gente não observa a mudança delas em vida. Porque estão anos-luz muito longe, cara. Sim, por isso que a gente sempre vê o mesmo céu, entendeu? O que isso tem a ver com... Tem a ver que não vai mudar nada o giro. Hã? O giro da estrela não vai mudar a orientação. O Rick, pelo amor de Deus, temos 2 coisas aí. Vocês dizem que as estrelas estão no domo e que o domo gira, então é ponto pacífico. Sim, no nosso modelo sim, a gente observa, né? Que tem esse problema. É a estrela mesmo. No caso da Terra, é a Terra que gira, as estrelas não estão girando, é a Terra que está girando. Então, sim, mas você não vê mudança. Você vê mudança no céu? Não vejo. Na minha vida não. Mas já foram detectadas mudanças. Mas aí é fé, né, cara? Vamos falar da parte prática. Não, vamos falar da parte prática. História, Rick. Então, mas história tem religião também, não tem? Meu Deus. Tem darwinismo, evolucionismo e tal. Vamos falar da parte que a gente pode experimentar. Povos antigos registraram que as estrelas, algumas estrelas estavam numa posição e que hoje nós vemos essas estrelas em posições diferentes, ponto. Mas vamos falar de ciência, assim, igual você tá falando, aí eu acho legal, tipo assim, vamos lá ver o lado direito, girou pro lado direito, vai no sul, girou pro lado sul, coisas que a gente pode experimentar e fazer, entende? Aí eu acho legal. Então explique eu acho interessante as essa parte. girarem pro sentido contrário no hemisfério sul. Você ainda não explicou. É uma boa pergunta. Legal, gostei. Vou até atrás disso saber também, entendeu? Achei legal, muito bom. Tem que questionar também a Terra plana, porque se não questionar a Terra plana, virou religião também. Então eu sou a favor. Em Ushuaia. Então eu já vi esse giro das estrelas no hemisfério sul, tá? De forma muito... Aí é legal, isso é ciência. Aí você está experimentando. Muito contundente, tá? Então, certo. Comparei também com a altura do Cruzeiro do Sul em relação ao horizonte, pela latitude que eu estava. Então essas coisas é que me comprovam que a Terra é esférica e não plana. Mas você falou que o céu não muda nada, cara. Você falou hoje, você falou assim, não, que o céu não muda o formato da Terra. Eu falei isso? Falou. Não me lembro de ter falado isso, não. Falou. Porque a gente tem que, independente do que tem no céu, cara, a gente tem que olhar pra Terra, né? Igual o Donato falou, pra saber como que é a Terra. Não. Mas assim, legal olhar pro céu pra gente também ter algumas pistas, né? Mas o que o Donato fala isso é porque ele não consegue explicar os fenômenos que ocorrem no céu que provam a Terra esférica. Aí ele fica pegando esses eventos muito específicos que sugerem uma situação. Então ele mesmo tentou argumentar que o Sol diminuía e aumentava de tamanho, e passou uma vergonha incrível porque ele foi medir e viu que não diminuía de tamanho. E aí agora ele não usa mais os astros como resposta. Sim, mas se você pegar, Terceiro, um LED de um celular e afastar numa mesa plana, ele aumenta. Oi? Você pega uma lupa ou um copo para representar a atmosfera, né? Tem que ter refração, senão não dá, né? Impossível. Aí você tá certo. Se não tiver refração, ele obrigatoriamente vai ter que diminuir mesmo.
Mas se você pegar um copo e botar na frente de um LED do celular, ele aumenta quando se afasta. Rick, a refração só acontece próximo ao horizonte. E essa refração representa um aumento de 5%, uma diferença de 5% no tamanho visível. Então, se você pegar qualquer objeto, seja Sol, seja a Lua, das 8 às 16, ou no caso da Lua, né, das 20 até as 4 da manhã, você vai ver que esse objeto não muda de tamanho. Ponto. Eu fiz umas 30 fotos hoje com o Jimenez para mostrar para ele. Nós fotografamos o Sol das 11 da manhã até as 4 da tarde. Pergunta se o Sol mudou de tamanho. Mas você vai, por exemplo, você vai pra praia, assim, você tem muita densidade, você vê aquele solzão, né, no horizonte. Então, no horizonte você tem por conta de mais camadas atmosféricas, por conta de densidades diferentes e tudo mais, você tem uma alteração no Sol, você tem um achatamento do Sol, você tem uma mudança de tamanho. Mas fora dessa situação, nascer e pôr do Sol, o Sol e a Lua não mudam de tamanho. A refração. Você pega. Não tem uma filmagem que eles mostram lá no deserto, o Sol ficando pequenininho? É porque não está com filtro. Põe um filtro na frente do Sol e você vai ver que ele não muda de tamanho. Sim, mas esse experimento que eu te falei, você pode fazer, cara. É só a luz explodida. Oi? Esse experimento de refração você pode fazer em casa. Qual? Você pegar uma vela, ou um LED, ou uma lâmpada, alguma coisa, e botar na frente de uma lente, ele aumenta. É uma lente, é por isso que é uma lente. O que isso tem a ver? A atmosfera não é uma lente. Sim, mas simula, né? Você pode simular, né? Não simula. É o mesmo. Eu fiz essa pergunta, não sei se ontem ou anteontem, vou fazer de novo. Se o efeito lupa é real, tá? E ele explica, por exemplo, o abaixamento do Sol no horizonte, ou o Sol manter o mesmo diâmetro angular durante o dia, por que isso acontece todos os anos com todas e qualquer condição atmosférica? Ar quente, ar frio, ar úmido, ar seco, verão, inverno. Então o efeito lupa é um efeito coringa. Você sabe o que tem que acontecer e o efeito lupa se encarrega de corrigir o tamanho do Sol para dar aquele tamanho. Não sei, pelo menos o que eu observo quando eu vejo que tem muita densidade atmosférica, o Sol aumenta. Por exemplo, você vai na praia lá, calor, tem bastante densidade, cara. Fica grandão o Sol, né? Quando tá calor. Chuva e calor, o Sol fica grande, geralmente. Já observou o Sol com filtro? Ou você tá usando Não, tô falando da observação da natureza, olho nu. Então você não tem como saber se o Sol diminui ou não de tamanho, porque a luminosidade do Sol está explodida. Compre um vidro de máscara de soldador, custa R$5, ponha na sua frente, na frente do seu olho, e você vai ver se o Sol muda de tamanho de manhã, de tarde, de noite. Não, aí não muda, porque o tamanho que a gente vê grandão ou pequeno é justamente a refração, né? E o vidro de máscara de soldador vai mudar a refração? Não, aí você vai tirar a refração, você vê o tamanho real, não é isso? Como que vai tirar a refração? Vai diminuir, né, a refração. Não é aquele bem escurão que, tipo, quando você vai soldar para não dar aqueles estouros de luminosidade do olho, não fazer mal, né? A luz antes de chegar no seu olho. Depois que ela chegou no seu olho, ela já aconteceu. Não tem como você tirar a refração. Você diminui, né? Com uma lente escura você diminui. Né? Não, Rick, você não, pelo visto você não sabe o que é uma refração. Refração é o desvio da luz quando muda de meio. Ponto. Quando ela chega no seu olho, se ela sofreu refração, ela já sofreu refração, ela não vai mudar. Você colocando uma lente escura, você está diminuindo esse efeito, cara. Rick, refração é mudança de ângulo. Como é que você vai diminuir o ângulo da luz? Que loucura é essa que você está falando, rapaz? Sim, cara, você bota um flash você pega um filme
e bota um filme na frente do Sol, você está diminuindo a dissipação da luz. Você diminui a refração. Você vê o Sol menor, não vê? Por exemplo, se o Sol tá grandão, gigante, você bota um filme na frente, assim, você não vê menor? Vejo. E o que é isso? Então, cara. Você está diminuindo a luminosidade do Sol, não refração. Então, você não... Claro que sim, você não deixou de ver aquele solzão grandão, pô. Meu Deus do céu, você não tem noção do que é refração, Rick. Mas é isso aí, cara. É a deformação no meio da luz. Não. Ela sofre os desvios e deforma. Não tem deformação nenhuma, ela sofreu um desvio e ponto. Claro que é, cara. Você pega, por exemplo, você corrigir o desvio da luz com lente. Você pega um óculos ali, faz uma curva, você enxerga melhor, não é? Ai, meu Deus do céu. Mas não é? Não é, Rick. Eu aconselho a você... O próprio radioamador falou isso aí, cara. Oi? O mamador que falou. O próprio mamador falou isso aí. Acho que você entendeu errado, então. Não, ele falou, pô. Não. Pra você corrigir o desvio da luz, você usa a lente, a própria lente. Tanto que o óculos é que a gente usa pra corrigir, né? Mas deixa eu te perguntar um negócio terceiro pra você. Essa ideia de que as estrelas estão a anos-luz, muito longe, né? Você não acha estranho isso aí, cara? Não. Acha que é uma coisa muito doida, assim, você ficar pensando, porra, viajou lá da época do dinossauro, e agora eu tô observando a olho nu uma luz que, cara, é uma coisa doida, não é? Não. Por que doida? Porque, por exemplo, a Terra tá fazendo vários giros, né? São uns quase 15 giros, né? E você vê sempre a mesma estrela na janela aqui do meu quarto, eu vejo sempre a mesma estrela. Sim. Qual a explicação, cara? Com porque tanto giro. Tanto você quanto as estrelas estão numa mesma posição relativa. Eu recomendo você a fazer um cursinho de astronomia amadora. Mas não tá girando? Em São Paulo? Então, mas por exemplo, mais de 99% de toda a história da humanidade foi o modelo plano, né? E eles eram astrônomos. Não. Claro. Todo modelo Isso daí é uma todos os modelos de astronomia. Isso é uma tremenda mentira, porque em 2300 mais de 99% Cristo, da história da humanidade. Em 300 a.C., já se sabia que a Terra era uma esfera. O modelo Mas quem que sabia? Geocêntrico, não tinha astronauta, cara. Arrotam correção. O modelo geocêntrico prevê a Terra como uma esfera no centro do universo. Pesquise o modelo geocêntrico e você vai ver que é isso. Então não existe essa de que 90% da tem, cara, tá no próprio Google. 90% da história humana achava que a Terra era plana. 99%, não, 99, acho que 8% da história de toda a humanidade. Toda. Não. De toda a era humana. Desde que existe humano, teve como premissa o plano. O homem tem? Vamos lá. Nós estamos em 2023. Isso aí quem tá alegando é o sistema que você serve aí, cara. Peraí, meu querido. Nós estamos em 2023. 2000 anos representa quanto nesse toda a história da humanidade que você falou? 0,0 e pouco. Tá, então quantos anos o pro sistema. O seu sistema fala de milhões de anos, não é? Bilhões de anos, não é isso? Decida se a Terra é plana ou esférica. Porque para vocês a Terra não tem milhões de anos. Então se você está falando que 99% da história humana acredita que a Terra é plana e em 300 antes de Cristo... Não é crença não, o Terceiro, tá? O horizonte plano estacionário não é crença, é condição existencial, cara. 300 anos antes de Cristo já se sabia que a Terra era uma esfera. Então, não, isso é o que falavam, especulavam, né? Especular sempre especulam, cara. Especulavam que tinha uma como é que diz? Uma tartaruga, né? Que é válida até hoje. A gente sabe especulavam que tinha uma tartaruga, especulavam que você ia chegar no fim do mundo lá, ia ter monstro marinho, especulavam que era uma bola, tudo foi especulado, mas o modelo verdadeiro que sempre funcionou
Sempre foi plano, mais de 99% da história da humanidade. Ou você acha que Pedro Álvares Cabral... Você acha que Pedro Álvares Cabral, em vez de abrir um mapa plano numa mesa para descobrir a América, ele abriu um notebook com Google Earth? Pergunta idiota, típica de terraplanista. Então vamos lá. Porque sempre 99% da história da humanidade... Você vê no Google. A medida do Equador? Quanto mede o Equador? Não, de cabeça não. Não. Então eu vou te falar. 40.073 quilômetros. Tá? Tá. Não, você está falando da circunferência da Terra, 40 mil quilômetros, tá? O Equador. É a circunferência do Equador. Então, se você for medir a circunferência da Terra tomando como base o meridiano de Greenwich, essa distância vai dar diferente, porque a Terra é levemente achatada. Então eu pedi a medida do Equador. Essa medida do Equador já foi calculada em 300 a.C. com base na Terra esférica. E o cara... Mas isso aí não foi provado nada, cara. Isso aí foi falácia. Isso é falácia. Isso é história, Rick, pelo amor de Deus. Então, mas tem história de religião, tem história de ET, tem história de tudo. Não. Isso não é prova, cara. Ele tomou aquele grego lá, tomou como premissa, né? A Terra plana e um sol longe, não é? Você podia fazer o inverso. Jesus existiu? É fé, né, cara? Fé, né? É igual a bola. Você tem fé na bola. Então, pra você, história não existe. Existe, mas uma coisa é prova científica da história, outra coisa é só história. E qual é a prova científica da história? A prova científica, por exemplo, eu ter acesso a um fóssil de um dinossauro, por exemplo, e eu ser um estudante universitário lá e medir, tirar uma amostra, entendeu? Daquele fóssil e fazer uma datação de carbono, por exemplo. Isso aí é ciência. Agora, não, tem um fóssil de um dinossauro lá, não sei aonde, eu tenho que ter fé no cara. Tá, aí é religião, cara. Um relato de uma pessoa para você, uma pessoa que viveu em 300 a.C. não é um evento histórico, não é um fato histórico. É um evento histórico, mas não é uma prova histórica, é um evento. A prova histórica tem que ser reproduzível, né? Observável e reproduzível. Se eu não posso experimentar, eu fico na base da fé, cara. Então, para você não existe ciências sociais. Não existe psicologia. Eu posso experimentar, não posso? Não, eu não posso experimentar? Mas como não? Você não pode reproduzir o gosto de uma pessoa. Claro que posso. Claro que não. Eu não posso reproduzir a psicologia, cara? Tem consultório de psicologia aí que as pessoas estão sendo tratadas e vendo em vida. Segundo a mudança, você não pode. Comportamento. Segundo claro que você pode. Não pode, porque não existe um consultório que você vai lá, você experimenta, você é tratado. Não, você reproduz um consultório de psicologia, cara? Como não? Ai, meu Deus do céu. Você não é tratado, você não vê mudança em vida, você não experimenta mudança em vida, cara. Você tem um letramento de uma criança de 5 anos, Rick. Pelo amor de Deus, vou repetir. Não, cara, confundir crença com ciência que é infantil, cara. Você disse que ciência é só quando é reproduzível. Então, claro, eu não sei o que digo, tá no dicionário. Um experimento psicológico, o resultado não vai ser o mesmo. Então, para você, não é ciência. Claro que vai, tem que ser, se não for, não é ciência, cara. Não, as pessoas pensam diferente, as pessoas têm valores diferentes. Então, sim, mas isso aí não é ciência. Então, é isso que eu tô falando. Para você, psicologia não é ciência. Mas não é mesmo, se você pegar no dicionário, não é. A psicologia, ela não é ciência. Não é ciência aplicada, né? Não é medicina, não é considerada medicina. É uma terapia. Só que se você, por exemplo... Você distorce as palavras achando que eu sou idiota. Eu não estou falando de medicina. Não, mas não existe isso de terapia ser ciência. Não é ciência, terapia. Terapia é considerado misticismo, holística. É holística, entendeu? Eu falei de terapia quando? Quando você... psicologia. A psicologia realmente ela é individual, cara. Cada um tem a sua. Agora, não é considerado doença nem medicina. E agora, se você estiver falando de psiquiatria, sim, aí o efeito tem que ser o mesmo. Você tem que dar um remédio para um esquizofrênico, ele tem que funcionar. Porque o problema é que o cara tem o mesmo, então é reproduzível, né, cara? O cara estuda para tratar sempre igual, diagnosticar com os mesmos sintomas, entendeu? Mas, por exemplo, se eu pegar ali uma bolinha, toda vez que eu deixar essa bolinha rolar, ela for mais pesada que o ar, ela vai descer. Quando ela tiver o mesmo peso, ela para. Quando ela for mais leve, ela voa.
entendeu? Isso é ciência, cara, é reprodução. Agora fica nessa coisa de, é fé no Marcos Pontes, cara. Entendeu? Isso aí não é ciência, não. Eu não preciso ter fé em Marcos Pontes nenhum, cara. Você coloca umas coisas... Não, você tá falando, o cara não mostrou a curva pra você, você não viu, você crê, pô. Cara, eu já velejei durante 15 anos, eu vi a curvatura todo final de semana. Isso é o que? A evidência da curvatura. Eu vi que você falou isso aí no Donato, o Donato ainda ficou tirando sarro, eu falei, caramba, o cara via a curva. Porque o Donato é outro analfabeto funcional. Então, você vê a evidência da curvatura. Eu nunca vi a curva, não. Mas se eu ver, eu via. Aí já história, né? O fato de você se afastar da costa e a cidade sumir é a evidência da curvatura. Goste você ou não. Então, se você quiser, eu posso te convidar para velejar, para você ver isso aí. Você mora em São Paulo? Não, mas isso aí não prova nada. Os caras deram exemplo para você do navio, cara. Eu já vi isso. Deram um exemplo para você da pipa, do drone. Tudo isso aí, cara, sumindo no horizonte ou terceiro? Não some no horizonte, Rick. Deixa de ser. Some, cretino, cara. Tudo que você afastar, tudo que você afasta. O fato de se afastar não quer dizer que some no horizonte. Some porque o diâmetro angular da imagem foge a sua capacidade de captação dela. Só isso. Uma pipa, ela tá alta demais para sumir no horizonte. O horizonte tá para baixo, tá no sentido... Mas eu já vi, cara. Eu já vi olho nu a pipa descer no horizonte, cara. Tudo desce no horizonte. Se eu observar um prédio, por exemplo, ele vai descer no horizonte se afastar. Um avião. Tudo desce. E desce de baixo para cima. Repara pra você ver. Não desce. O que você desce, tá, cara. Pode reparar. Assim como você está confundindo eu tenho certeza. O sentido horário e anti-horário, você está confundindo isso aí também. É que você não tem os conceitos básicos para entender a bobagem que você está falando. Um avião não consegue sumir no horizonte porque o horizonte está muito abaixo dele. O avião está a 10 km de altitude. Então não tem como ele sumir no horizonte. Tem vídeo? Ele vai sumir por falta de capacidade do seu olho de enxergar o avião. Só por isso. Mas ele está descendo o horizonte também. Em teoria, é igualzinho o mesmo efeito do navio, cara. Tanto olho nu, quando você botar uma câmera, você vai ver ele descer. Ele não vai sumir por conta disso. Ele está sempre acima. Não, mas a sua perspectiva vai fazer você entender que ele está descendo uma curva. Vai ser o mesmo efeito. O horizonte ali que você fala assim que é físico, né? Quando você vê ele descendo ali para baixo do horizonte, tombando, a sensação que deu é que acabou o horizonte. Vamos estabelecer o básico para você depois não ficar distorcendo as palavras. Você está observando esse avião aonde? No solo? Sim, sim. Então ele não está descendo no horizonte, ele está sumindo por distanciamento. Só isso. Não tem como mas você qual a referência, cara? Teria que ter algo, entendeu? Que você pudesse provar que um é curva e o outro é perspectiva. O problema é que você não consegue ver as provas, assim como você não conseguiu ver que, olhando para o norte ou olhando para o sul, o giro horário é sempre o mesmo. Você não consegue nem visualizar isso. Não, eu concordo com você. O giro é sempre o mesmo, que muda a perspectiva. Então o horário vai ser sempre horário. Então... Sim. Sim, por exemplo, não é porque eu inverti o relógio que ele deixou de girar anti-horário. Eu só estou vendo ele girar para o lado errado porque eu estou invertido. Mas ele continua indo para o lado certo. Eu concordo. A mesma coisa o parafuso. Se eu apertar o parafuso do paralama de cima para baixo, eu aperto para a esquerda, invertido. Mas ele continua indo para a direita. Eu concordo com você. Muito bom. Já entendeu? Até inclusive isso aí eu não vou ser hipócrita, entendeu? Eu vou dizer que você, nesse ponto aí, você tá certo. Você ganhou
Você ganhou de 1-0 aí, porque... Mas assim, eu vou pesquisar, viu, sobre isso aí. Então, pesquise. Porque o Donato falou sobre esse negócio de visada, perspectiva, mas ainda assim não explica. Não se fie pelo que o Donato fala. Ele usa muito de subterfúgios para tentar mostrar o ponto dele. Ele confunde, ele tenta confundir você para você erroneamente dar razão a ele, mas ele não tem razão não. Pesquise o giro do Polo Sul Celeste, você vai entender o que eu estou falando. Como que você isso aí. Como que você justifica isso numa terra plana? Não tem. Isso é curioso mesmo, porque fica complicado. Mas tem muitos outros pontos no globo aí que também deixa o globo de saia justa. Se você quiser, eu posso te explicar. É só a gente marcar um dia aí. Eu tenho que ir embora agora. Já são 10 horas da Beleza, cara. Se você puder deixar o seu telefone aí, no chat eu te chamo aí. A gente marca um. Deixar o seu zap aí, a gente marca aí. Marca uns papos aí, que você é gente boa. Assim. Eu coloquei aí no chat privado. Beleza. Beleza, Percete, obrigado. Esse número vai ficar só até junho, tá? Porque é o número do Brasil e eu vou cancelar. Entendi. Até junho até lá eu te passo o outro número. E aí, como você vai usar o WhatsApp, tanto faz você me ligar, vai ser pela internet mesmo, não vai ter custo, mesmo sendo de Israel. Beleza, vamos marcar então um passeio lá, marcar um chopp aí. Obrigado, você é um cara gente boa, cara legal. Até dia 30, tá? Até dia 29, porque eu tô voltando para Israel dia 29. Tá, mas eu agradeço de coração aí o carinho, cara, porque você é um cara gente boa, um cara compreensivo e educado, entendeu? Obrigado. Conversa de igual para igual, tem uma ética e um respeito, coisa que nunca num debate eu tive com um globalista, cara. Você é um cara aí, nota 10, parabéns, cara. Obrigado. Recíproca. Forte abraço, viu, cara? A gente vai se falando aí. Falou. Valeu, Isaías, um abraço aí pra vocês aí. Falou. Tá ouvindo. Falou, tchau. Falou, tchau.